E, inclusive, o enunciado colocou lá que nem o cálculo precisava fazer. Bastava simplesmente mencionar a verba. Mencionar, era colocar lá 13º proporcional. Não precisa nem dizer quantos dozeavos tinha. Era só mencionar. Aí você pensa assim, minha segunda fase desse jeito. Vem a ação de consignação de novo. Fique pensando que não vem de novo, não, que pode vir, viu? Olha lá, viu? Aí depois está dizendo assim, não, já caiu, não vai cair de novo. Reclamação trabalhista que caiu no último exame já caiu um monte de vezes, viu? Só para avisar. Pode vir qualquer peça. Pode vir qualquer peça. Não fique fechado, esperando essa ou aquela peça. Esteja pronta para a peça que vier. Se vier uma ação de consignação, amém, Senhor, obrigado, glória a Deus, e vamos matar aqui para tirar pelo menos 5 na peça. É pelo menos 5 na peça. Menos que isso não dá. Oi. Não. É justamente isso que eu estou falando. Porque a multa já está no próprio artigo. Não. A colega está perguntando aqui, Diego, eu preciso dizer que com base no artigo tal tem direito a 13º. Não, eu estou falando que não precisa fundamentar nada. É simplesmente tirar do enunciado e botar na peça. 13º proporcional. Férias proporcionais mais um terço. Camisa do time de futebol. Fotografia dele e das mulheres. No caso de Mike. Então, era só copiar. Não precisava dizer que com base em tal artigo, não. Não, é fazer lista de compra. Copiar lá, ó, tal. Tá? Só listar. Tá? Agora, logicamente, eu sei que se caísse agora uma ação de consignação novamente, aqueles colegas que estão fazendo a primeira vez a segunda fase, jamais seriam surpreendidos como aqueles colegas foram. Né? Mas é aquela coisa, é a evolução da espécie. Né? É a evolução da espécie. A gente viu que teve gente que errou no passado, né? E aí os novos colegas dos novos cursos não vão errar. Né? Muito embora existem erros que se repetem. Né? Existem erros que se repetem. Tá? Então, cuidado para você não repetir os erros. Oi. Não, nem precisava. Nem precisava colocar quantos dozeavos. Só citar. A banca colocou aquele textozinho. Caso seja necessário o cálculo, considere que o escritório tem um setor próprio para isso. Aí como é que você pode fazer? Fica mais ou menos assim, ó. Bota o tópico do mérito. E aí, logicamente, eu estou trazendo assim. A extinção do contrato por morte do empregado provoca, é o caso de Mike, provoca necessariamente o fim do vínculo de emprego em virtude da pessoalidade inerente ao contrato. Considerando que o último salário do reclamante era de R$3.000, é devido pelo consignante verbas rescisórias de R$3.000, as quais correspondem. Aí eu tenho que fazer a lista aqui, mencionar. Saldo de salário, R cifrão, 13º proporcional, R cifrão. Né? Eu ainda botei até a quantidade de avos aqui, mas é só para dar um exemplo para vocês. Tá? Diego, se na prova eu colocar a fração 2 dozeavos, 8 dozeavos, eu perco ponto? Não, só perde ponto se errar o cálculo. Se for 8 dozeavos, você botar 7, 6, 8, 9, 10. Se não botar 8, você errar. Aí, se tiver o texto, aquele textinho dizendo que não precisa, nem coloque, nem arrisque. Né? Nem arrisque. Você não é bom de conta. Estou avisando. Eu também não sou. Também não sou, não. Vou logo avisando. Encontrei um aluno ali, que é aluno da primeira fase. Ele disse que ele faz 2 faculdades, faz Direito e Matemática. O louco dobrado. E aí eu falei, quando estiver na segunda fase vai ser tranquilo. Essa parte aí vai ser de boa. Mas a gente, seres mortais, a gente é ruim nisso. Temos deficiência, podemos assumir numa boa. Temos deficiência, não sabemos fazer conta.
A conta na minha cabeça, a única conta que eu sei fazer é de percentual, que é rápido. Honorários. Calcula rapidinho aqui, ó. O acordo é tanto, eu vou receber tanto. Eu já vejo. Saiu na sentença tanto, eu digo, meu é tanto. Essa conta eu sei fazer rápido, essa é rapidona. Mas esse negócio aqui de conta aqui de fração, não é comigo isso não, viu? Eu sei ensinar como é que faz, mas não é comigo isso não. Então, botou o total lá embaixo, tal, só para mostrar como é que se faz, tá? Eu acredito, e aí é uma opinião pessoal, que se cair novamente uma ação de consignação, que é possível, se cair de novo uma ação de consignação, a banca vai novamente dispensar cálculo. Mas se ela não dispensar, você faz conforme a aula de cálculo de verba rescisória, tá? E aí coloca o cifrãozinho do lado lá. Beleza? Tranquilo? Bom, e aí, continuando o mérito, eu coloco objetivo consignante também, entrega da guia para levantamento da FGTS. Poderia colocar de seguro-desemprego também? Sim, aí se fosse o caso. O seguro-desemprego não, perdão. Seguro-desemprego o cara morreu. FGTS aí no caso. Tá? Por isso que não tem aí o seguro-desemprego. Com o objetivo de extinguir a obrigação, né? E evitar a incidência da multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º, propõe-se a presente ação. Tá? Observe, a multa do 477 naquela prova foi uma das teses, uma das verbas que eu tinha que consignar. Por quê? Porque naquele enunciado lá, mostrou que expressamente que já tinha passado o prazo e o pagamento das verbas não tinha sido feito. Nesse exemplo aqui é diferente. Nesse exemplo aqui eu estou ajuizando a ação de consignação dentro do prazo do pagamento das verbas, justamente para não incidir a multa do 477, parágrafo 8º da CLT. Ok? Beleza? Lembrando que se o cara não morreu, aí nesse caso teria o seguro-desemprego também. Tá? Beleza? No caso de Mike, se não tivesse morrido, aparecido as mulheres, morria de novo, né? Iam matar o coitado novamente. Oi? Não, não tem não. Não, a prova não tem cobrado isso não, não se preocupe com isso não, tá? Bom, aí, terminei a parte do mérito, você vai conferir se você colocou tudo que tinha no mérito. Vai lá, confere se tem todas as verbas, se você destrinchou tudo direitinho, se fez a lista de tudo que tinha que consignar, vê lá todas as obrigações que tinha que cumprir, se tinha que dar baixa na carteira, tinha que liberar as guias de FGTS, seguro-desemprego, as obrigações de fazer também, né? Se vai entregar alguma coisa, se vai devolver alguma coisa, tudo isso você pode colocar no mérito aí também, junto, é um tópico só, antes que, não sei se alguém teve a dúvida, mas basta abrir uma tese só do mérito para consignar tudo de uma vez só, certo? E aí você, depois que você viu que você colocou tudo, você vai para a liminar. A ação de consignação e pagamento não tem urgência, então não tem necessidade de liminar, tá? Mais um tópico que você nem utiliza nessa peça, o que torna ela mais fácil. E aí você vem para os requerimentos finais. Aquelas perguntinhas que a gente faz vão ajudar a gente bastante com essas perguntas aqui. Observe. O que eu estou fazendo é uma petição inicial? Sim. Então tem que ter a notificação da parte contrária. Vou produzir provas posteriormente? Sim. Então tem que ter protesto por produção de provas. Essa ação tem natureza trabalhista? Em tese, não. Mas é ajuizada na Justiça do Trabalho? Sim. Então também tem que ter os honorários. E ao final, o que é que eu quero com a minha petição? Passar na OAB. Mas além disso, o que é que eu quero? Presta atenção. Eu vou ter que querer aqui o depósito, que seja deferido o depósito da quantia e que seja declarada a extinção da minha obrigação. Lembra o que eu falei no começo? O que eu quero aqui é que declare extinta a minha obrigação.
São. Pô, Diego, eu não vou conseguir decorar esses requerimentos finais. Vou facilitar a sua vida. Abre aí o CPC. Abre aí no artigo 542, inciso 1º. 542, inciso 1º. E aí observe aqui, ó. Diante dos requerimentos finais, abrir lá o título, diante do exposto requer. Primeiro, o deferimento do depósito da quantia no valor de tanto, no prazo de 5 dias, e se for o caso, a entrega das guias para a percepção de seguro-desemprego e levantamento de FGTS. Está isso aí no artigo 542, inciso 1º? Deferimento de depósito, tá ou não está? Isso aí você pode olhar na hora da prova, viu? Letra B. A notificação do consignatário para comparecer à audiência e levantar o depósito com efeito de quitação ou oferecer resposta, sob pena de revelia e declaração da extinção da obrigação. Está no inciso 2º isso aí? Está no inciso 2º? Então, você pode colocar isso aí também. O título do artigo é na petição inicial o autor requererá, não está mais ou menos assim? Então isso aí não pode faltar, é um requerimento que tem que constar na sua petição inicial. E aí, terceiro aqui, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial prova documental nesse caso aqui, mas eu poderia parar aqui, em direito admitidas? Pode. E aí, o requerimento último, né? Caso o valor não seja levantado em audiência, requer, por fim, toda petição tem um comando sentencial que tem que constar na peça. Todo o comando sentencial de petição inicial é a procedência do pedido, com a declaração da extinção da obrigação e a condenação do consignatário em custas e honorários advocatícios, no importe de 5% a 15%, nos termos do artigo, olha aí, 546, 85, parágrafo 2º do CPC e artigo 791-A na CLT. Vê se no 546 tem isso aí. Dá uma olhadinha aí. Tem ou não tem? Está tudo estruturado na sua mão. Não bastasse ser fácil, ainda tem um CPC para lhe dar a resposta. Então, na hora do desespero, esqueceu, olha os artigos. Dá uma lida nos artigos, você vai lembrar de muita coisa. Vai lembrar de muita coisa. E aí, não podemos esquecer que tem que colocar o valor na causa. Dá-se a causa o valor dia, recifrão e coloca em branco. Mas observe. Essa situação aqui do valor da causa, você pode precisar colocar o somatório dos pedidos que você colocou em cima se foi exigida a liquidação. Aí aqui você soma todos os pedidos lá e coloca o valor aqui. O que eu acho que não é o caso da banca exigir assim, mas se ela exigir, você coloca assim. E aí vai um ponto muito importante. O valor da causa, muita gente esquece. É um 10º brinde. O fechamento da peça, ninguém esquece. Porque se não fechar a peça, eu não conheço ninguém que fez a prova e disse: ih, rapaz, não botei nesses termos para deferimento. Que vai ficar aberta, né? O fechamento ninguém esquece, mas o valor da causa é facinho de esquecer. Então, como é que eu faço para não esquecer? Coloca antes de tudo no rascunho. Coloca antes no rascunho a estrutura com tudo escrito. Se você colocar tudo no rascunho escrito direitinho, a dificuldade é zero de esquecer. Porque você vai lá, olha o rascunho, ó, o valor da causa, não tinha colocado. Coloca o valor da causa. Tá? E é um 10º brinde, né? É um 10º brinde, presente, para você não errar. Na boa, aquela ação de consignação que eu falei, que tinha 4 teses de mérito, deixa eu só fechar aqui para explicar. Ó. Aí tem aqui, depois, o fechamento, né? Nestes termos, para deferimento, local, data, advogado, OAB, número, que é como você fecha toda a peça, e é um 10º que você ganha. Na boa, olha aqui comigo. O endereçamento, um 10º que tenha sido. Tá? Endereçamento junto já com o nome da peça. Qualificação,
bote aí mais 2 décimos para cada. Então, 0,5. Tá? O fulcro, 0,6. 539. Não estou nem dizendo que vai ser assim não, tá? 0,6. Aí você vem para os requerimentos finais. A procedência, o deferimento, depósito. E bote aí o valor da causa e o fechamento. É difícil esquecer disso, porque os outros 4 pontos eram as teses de mérito. Então você ganharia seguramente 1 ponto da estrutura. E se você copiasse cada item, era 4 décimos. E como era só copiar, estava tudo no enunciado, é para tirar 5 na peça. Dá ou não dá? Dá para tirar 5. Ah, Diego, você está falando isso agora. Eu já estou falando para você que eu compreendo o que aconteceu com os alunos que estavam fechados para a peça, e aí eu entendi que foi a questão emocional. Mas os alunos, eu tive uma aluna aqui, inclusive, eu preciso citar o nome dela aqui, Maria, lembra de Maria? Maria, eu posso falar aqui tranquilamente dela. Maria era uma senhora de idade, idosa. Ela é uma mulher, ela é líder comunitária de um quilombo que tem aqui. Até hoje, no interior da Bahia, tem um quilombo e ela é líder comunitária desse quilombo. Vive a vida para o quilombo, para ajudar as pessoas na comunidade. E o sonho de Maria era passar na prova da OAB. O sonho de Maria era passar na prova da OAB. E Maria já tinha passado pela primeira fase várias vezes. Maria já tinha feito a segunda fase 4 vezes. A segunda fase. E na segunda fase, quando ela chegava, o pessoal fazia a chacota. Não num tom pejorativo, não, até. Muitos brincavam com ela, porque Maria não tem juízo. Ela mesma brincava, super brincalhona. Então, isso aí, professor, não sei desse negócio, não. Né? Daquele jeito assim, de ficar brincando. Ela ficava brincando com a dificuldade dela, né? E talvez por isso ela até deixasse a dificuldade dela um pouco mais leve, que ela levava tudo na brincadeira, a gente brincava muito aqui, e aí ela ficava nervosa na hora da aula, porque não conseguia, né? Na hora da sabatina ela ficava nervosa, não conseguia responder as perguntas que fazia para ela na sabatina. E aí Maria conversava comigo bastante, fora da aula eu conversava muito com ela, dava muita orientação para ela, pelo WhatsApp também dava muita orientação, né? Maria era o tipo de pessoa que ficava o dia inteiro no WhatsApp com coisas da comunidade lá, mandando mensagens, não sei o quê, os eventos que tinha na comunidade, enfim, vivia para isso. E aí eu chamava a atenção dela e tal, e resultado, Maria, ela não se prendeu a esse negócio de cair só reclamação, contestação e RO. Ela embarcou nessa história minha de dizer que podia cair qualquer peça. Ela não se fechou, ela falou, professor, pode cair qualquer uma mesmo, né? Ela falou, sabe o que ela me disse? Eu vou procurar aprender o máximo de peças que eu conseguir. O que eu conseguir, eu vou procurar fazer bem. Porque ela tinha noção, ciência total da dificuldade dela. Ela sabia que ela tinha dificuldade para poder desenvolver. E aí Maria se dedicou muito, muito, muito. Como foi que eu percebi a evolução de Maria? Nas aulas de questões discursivas. Nas aulas do laboratório. Quem assistiu a aula de hoje de tarde, ela não é uma aula fantástica para poder você aprender como é que responde as questões. Então, ela participava de todas as aulas. E aí ela sempre falava a resposta dela. E eu consegui ver a evolução de Maria. Ela respondendo certo várias vezes. Chega a me arrepio aqui só de lembrar. Ela respondendo certo tudo. Eu falei, Maria tá sabendo tudo, velho. E eu aqui na minha cabeça, como um bom baiano, né? Maria vai brocar na prova. Estou feliz. E aí falava com ela. Falei, Maria, você está indo muito bem. Porque eu acompanhei ela. Maria fez a segunda fase comigo outras vezes.
ela era definitivamente uma negação nas questões discursivas. Mas nesse último exame ela mudou assim, tipo da água para o vinho. Evoluiu muito, 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 muito mesmo. E aí aprendeu a fazer ação de consignação, que é uma peça fácil, vocês viram. Chegou na época da prova, Maria fez a prova, mandou mensagem para mim, disse que acertou a peça e que achava que ia bem. Professor, eu acho que eu vou bem. Eu acho que eu consegui fazer direitinho. Resultado. Maria tirou 9,6 na prova. E aí eu falei, Maria? Que notão. Eu não esperava, não. Porque como ela falou para mim, eu acho que eu consegui fazer. Olha que sem vergonha. Ela brocou na prova. E aí, a que me deixa mais feliz é que Maria, agora ela está tá servindo a comunidade, ela está levando isso como um retorno para a comunidade. E esses dias eu vi Maria dando entrevista na televisão. De uma menina na comunidade, não foi que teve um negócio lá. E Maria lá falando um monte de coisa. Como advogada, a entrevista foi como líder da comunidade, não foi como advogada. Ela falando um monte de coisa de um caso, eu acho que foi de racismo, não sei, né? Foi uma coisa assim, não foi? Não sei o que, ela falando um monte de coisa lá, representando a mulher como advogada. Eu falei, aí é minha Maria, saiu daqui, viu? Super feliz, orgulhoso de Maria. E realmente, a história é para mostrar a você que a dificuldade é a gente que cria. A gente cria a dificuldade na cabeça da gente, muitas vezes. Se a gente encarar a vida com leveza, a gente torna as coisas mais fáceis, né? E às vezes você pode estar passando por uma situação difícil aí agora, até no aprendizado mesmo. Pô, Diego, eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo assistir todas as aulas, não estou conseguindo acompanhar. Mas faz aquele esforcinho, vai da forma que você consegue, né? Faz aquele esforcinho para você ir um pouquinho mais, para você ir evoluindo aos poucos. Não desiste não joga a toalha. Vai avante, avança, vai devagarzinho, você vai crescer. Você vai, no momento, quando você estiver lá perto da prova, você vai rir dessa sua dificuldade agora. Você vai, rapaz, como é que eu não conseguia fazer isso aqui que é tão fácil? E eu, no começo do curso, esbaratinado, não sabia nem para onde ia, mais perdido que cego em tiroteio. E aí, depois você vai rir, vai ver que a coisa vai evoluir, vai ficar mais fácil. Então, para você fica esse exemplo de Maria. Eu vou ver se eu consigo trazer Maria aqui, é que ela mora longe, né? Mas eu vou ver se eu consigo trazer ela aqui para dar o depoimento dela aqui para vocês. Maria é uma pessoa fantástica, viu? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar da ação de inquérito para apuração de falta grave, tá?